Muito bem. Como dito anteriormente, a lista de presença ela será colocada no chat ao término das apresentações. E é a mesma lista para o evento todo. Então, caso vocês troquem de sala para assistir outro trabalho, não precisa assinar a lista novamente, é uma lista para todo o evento. Informo também que as pessoas que estão apresentando vão continuar na sala, porque elas terão 15 minutos de apresentação do trabalho e as discussões, as perguntas, elas serão realizadas ao término das 3 apresentações, mas que as pessoas que estão assistindo podem mudar de salas de acordo com o interesse da apresentação de trabalhos. Eles vão seguir a ordem da divulgação do site. Então, para começar, vou pedir para o professor Francisco Barciela começar a apresentação do trabalho O Ensino da Capoeira na Perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica. Pode ir, Chico. Fique à vontade. Bom dia, gente. Bom dia. Um olho no vôlei, o outro aqui. Bom dia, Isa. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Então, acho que como o próprio título do trabalho já disse, né, o mais objetivo impossível, que a ideia é trazer aqui um pouco da sequência didática que eu fiz lá nos anos de longínquos, sem pandemia, de 2019, lá na Escola Sérgio Hernani. Acabei trabalhando de primeiro a quarto ano essa sequência didática aí da capoeira. Trazer um pouquinho, assim, né, como foi essa sequência didática. O foco vai ser as atividades que eu fiz, não, acho que não consigo, pelo tempo, dar conta do embasamento teórico, mas eu acho que o importante né, vou tentar me pegar aqui ao que é fundamental, por que trabalhar na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, né? Por que essa e não outros? É importante. Sobretudo pela sua fundamentação, né, seu compromisso político. É isso, né? Cada tendência pedagógica que a gente trabalha, a gente tem uma fundamentação aí, uma visão de mundo, uma visão de criança, de sociedade, de ser humano. E eu acho que a pedagogia histórico-crítica, por ser comprometida com a transformação da sociedade e não com a adaptação das crianças e dos alunos à sociedade, né? A pedagogia histórico-crítica tem uma fundamentação, um embasamento de transformar a sociedade capitalista, derrubada da sociedade capitalista, e como é isso, através, por causa do compromisso político que me contempla, eu acabo me baseando na pedagogia histórico-crítica e não em outros. Aí eu acho que não tem certo e errado, tem visões de mundo diferentes, né? Acho que, enfim. E isso, né, o porquê trabalhar na pedagogia histórico-crítica. Agora, por que a pedagogia histórico-crítica, o trabalho da capoeira na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, né? Porque a capoeira, né, eu acho que... Por que não outras? Né? A gente pode pensar, por que não o badminton? Por que não a pelota basca? Nada contra o badminton e a pelota basca. Mas a capoeira, assim como... Né, também é um elemento da cultura corporal de movimento, mas que tem uma especificidade ali que, né, outras não têm. Que você puxa... É uma pena que você puxa e vem uma galinha, né? Você vai trabalhar capoeira, você não tem como, né, na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, você não tem como trabalhar capoeira, repito, na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, sem trabalhar a história do Brasil, sem trabalhar racismo, sem trabalhar movimento negro. E aí, para trabalhar, né, na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, não basta saber os movimentos da capoeira, não basta saber, sei lá, biomecânica, fisiologia, não. Você vai ter que saber a história do Brasil, você vai ter que conhecer o movimento negro, você vai ter que ter o debate sobre racismo, você vai ter que conhecer as diversas vertentes do movimento negro, e aí depois eu espero, quando eu for, vou trazer um pouquinho como essas coisas fluíram na aula, eu vou trazer em um certo momento aqui. Mas, enfim, para eu entrar aí em como correram essas aulas, né? Essa sequência didática. Foi com as turmas de primeiro a quarto ano, obviamente com complexidades de discussões diferentes, né? No quarto ano tem um tipo de discussão, no primeiro tem outro tipo, mas ainda assim aconteciam essas discussões, e eu vou trazer também um pouquinho disso. Não é um barateamento no primeiro ano, a gente não fingia que acontecia, mas com outra complexidade. Para começar essa sequência didática, então, como eu disse, durou aproximadamente um mês, foi de maio a junho, lá em 2019,
Felizmente, na escola que eu trabalhava, lá no Sérgio Hernani, tem uma quadra, tinha um espaço, né, adequado para tocar diversos momentos, não só de prática, mas de teoria, de roda de conversa. Pessoas aí que dividem quadra a todo momento teriam uma dificuldade, talvez. Enfim, as condições concretas aí determinando o que a gente faz, o que a gente não faz. Mas então, como que eu começava essa sequência didática? Começava com uma brincadeira bem simples, que chama Libertação dos Escravos. Imaginem um polícia e ladrão. Um polícia e ladrão, você troca a polícia, você troca pelos capitães do mato, você tira o ladrão e coloca os negros escravizados, o Pix vira o quilombo, a prisão vira a senzala, para salvar você tem que gritar viva Dandara, e os meninos viva zumbi e as meninas viva Dandara. A partir dessa brincadeira aí, que eu já tinha dado lá no começo do ano, a gente só retoma, então eles já conheciam a brincadeira, só que aí eu pego o gancho histórico para explicar de fato de onde surge a capoeira. E aí, enfim, essa é uma primeira aula. Fica essa brincadeira, a aula inteira que é uma correria tremenda, mas aí você saca que as crianças cansaram, porque vão ficar exaustas, você senta com eles e conversa. Que a capoeira surge desse conflito entre negros escravizados que estão fugindo para o quilombo, que vão reagir à violência do capitão do mato. Historicamente, quem são os capitães do mato? Depois desse momento introdutório, que pode ou não durar uma aula, né? Vai depender da dinâmica ali também. Depois desse momento histórico, a gente joga numa roda de conversa com eles o que é capoeira. O que vocês acham que é a capoeira? Até para sacar, né? Tem que ter esse momento de diálogo, é fundamental, para saber o que cada um entende, a vivência de cada um. Pode ter um mestrinho de capoeira ali, pode ter, não, geralmente vai ter um mestrinho e aquele que nunca viu nada. E aí é o momento que você saca, mais ou menos, o que um sabe, o outro que não sabe, né? Até porque, na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, a ideia é partir de diferentes níveis de conhecimento ali de um tema, e a ideia é chegar todo mundo junto, né? Então, mas se a gente não souber onde cada um está, fica difícil realizar o trabalho, saber como mediar. Então, a partir dessa roda de conversa, a gente consegue sacar quem sabe mais um pouco, quem não sabe nada. A gente acaba usando de exemplo, né, para dar exemplo de alguns movimentos aqui que já tem experiência. E aí, então, o próximo passo, né, depois de conversar sobre o contexto histórico da escravidão, falar que a capoeira é a mistura de dança com luta, e, enfim, explicar que essa mistura acontece depois da proibição da prática da capoeira, né, nos engenhos. Aí a gente começa a ver um pouquinho dos movimentos, né, da capoeira com conteúdo propriamente dito, né? Uma capoeira stricto sensu ali. E aí passei para eles alguns movimentos, não só movimentos de capoeira Angola, mas alguns de capoeira regional também, com a corinha, meia-lua de frente, o rolê. Não só através da repetição, a repetição às vezes é interessante, mas também engambelando dentro de algumas brincadeiras. Por exemplo, pega-pega. Quem foi pego fica na cocorinha, abaixado, para salvar, mete uma meia-lua de frente. E aí, né, às vezes com repetição, às vezes de uma maneira mais lúdica, a gente vai trabalhando alguns movimentos. Mas ainda assim, aqueles que nunca trabalharam capoeira, acaba ficando uma coisa meio mecânica. E aí, por isso, no momento seguinte, eu tento trazer vídeos. Trouxe, né? Pretendo trazer ainda quando a gente voltar, de verdade. Mas aí, depois desse primeiro momento, essa primeira conversa, é isso, para aqueles que já têm essa experiência, é tranquilo. Aqueles que nunca tiveram essa experiência, fica difícil visualizar. Fica uma coisa meio mecânica. Então, eu trouxe vídeos, diversos vídeos. E aí, eu acho que esse momento dos vídeos também é importante. Eu acho que não basta jogar ali 2 mestres, uma roda de capoeira qualquer. O que eu pensei? Eu trouxe alguns vídeos. Um vídeo de roda de Angola, de capoeira Angola, e aí eu peguei propositalmente mulheres jogando capoeira Angola. Desculpa, gente. Mulheres jogando capoeira Angola. Na hora, né, trouxe um vídeo de capoeira regional também. Tem um vídeo de capoeira, e vídeos assim, 1 minuto, 2 minutos. De crianças, é uma roda de capoeira inclusiva, com crianças com paralisia, com deficiência motora, também com síndrome de Down. Obviamente, depois a gente faz a discussão sobre essas questões, quem pode jogar capoeira, quem não pode. Tem um curta-metragem do Maré Capoeira, não sei se alguém já viu, maravilhoso. Tem uns 5 minutos, é um menino que fala que ele vai abordar um pouco da prática dele da capoeira na Bahia, vai falar que a família dele é família de mestres, ele vai trazer um pouquinho, ele vai retomar o que eu já conversei antes com as crianças,
da história da capoeira, de onde que ela vem. E aí é importante, nesse vídeo, ele vai citar que a capoeira era até proibida, era crime, e aí a gente puxa de novo para a questão, né, do racismo, por que a capoeira era proibida, que pessoas que praticavam capoeira, se proibia a capoeira não seria um jeito de exercer o racismo, porque eram os pretos que praticavam a capoeira. É isso, assim, com os vídeos basicamente puxava a discussão de quem pode jogar capoeira. Pode jogar homem, pode jogar mulher. Na hora tinha uma roda, que era a roda de 2 mestres, eles eram já idosos. Se idoso podia jogar capoeira, se mulher pode jogar capoeira, se criança pode jogar capoeira, se pessoa com deficiência pode jogar capoeira. E depois, né, a outra discussão é da capoeira ser proibida. Aí a questão, inevitavelmente, a gente vai entrar na questão do racismo, né? E aí é para além do racismo é certo, o racismo é errado. Eu acho que é trazer um pouquinho do racismo enquanto um mecanismo de dominação, né? E a gente tocar também o mecanismo de dominação, se a gente for pensar que a maioria dos pretos são pobres, um mecanismo de dominação racial e da classe trabalhadora também, de parte da classe trabalhadora. E aí a gente retoma depois, né, nas próximas atividades, para a parte prática. A gente volta para o movimento. E aí é aquilo, já volta de uma maneira mais... 5 minutos. Caramba, achei que eu ia falar mais rápido. E aí vou acelerar, então. Valeu, Cacá. E aí a gente volta para os movimentos ali, para os movimentos mais de uma forma, já que todo mundo tem a concretude da capoeira, todo mundo já sabe, né, do que negócio é esse da capoeira. E aí a gente começa a ver alguns movimentos mais elaborados, né? A U, negativa, a bananeira e até a ginga. Depois, por fim, a gente, em toda a aula, né, retomava o que foi feito na aula anterior, né? Tem que a gente não parte do nada. Num último momento, a gente viu os instrumentos da capoeira. Peguei alguns, não sei, acho que se o Tércio está por aí. O Tércio arranjou os instrumentos da capoeira. Nunca vi escola nenhuma que tenha esses instrumentos. É muito... Né? Falar que é difícil, se eu faço que é difícil, é porque alguma tem. Mas o que vai ter é 2, 3 instrumentos ali. Vai ter um reco-reco, um agogô, e os demais eu peguei com o Tércio. E aí, eu queria citar... Eu vou me permitir aqui ler uma passagem para vocês terem noção. Eu peguei aqui no meu diário de bordo uma passagem que vai mostrar o quanto que esse momento aí dos instrumentos, essa passagem, quanto rica que era esses debates, tá? Vou ler aqui nas considerações do diário de bordo. No dia 10 de junho, com o quarto D, acabamos entrando em uma discussão bastante pertinente sobre o que é ser negro. Conversamos que ser negro não é simplesmente uma questão de cor de pele, e que há pessoas na sala de cor clara e que ainda assim são negras, pois a negritude é algo bem maior. Adentramos em racismo e, sem ter planejado, mostrei a eles um áudio que recebi pelo WhatsApp de um amigo relatando que foi acusado de roubo em uma farmácia enquanto se pesava. Ele era boxeador. Justamente por ser negro. As crianças pareceram bem sensibilizadas ao ouvir a mensagem dele. Eu recebi essa mensagem minutos antes de ir para a escola. Durante essa mesma aula relatada acima, enquanto víamos os instrumentos musicais e eu os mostrava, o brimbal, eu mesmo estava tocando, bem mal, por sinal, e eles achavam que eu tocava bem. Um dos pintores que estava pintando a escola veio até nossa roda e pediu para tocar um pouco o berimbau. Quando dei o instrumento a ele, as crianças descobriram que eu não tocava nada. O pintor mostrou como se tocava o berimbau de verdade, com uma habilidade gigantesca. Foi um momento muito bacana. Depois, com outras salas, fomos atrás do pintor para que ele tocasse para nós. Então, assim, quanta coisa aconteceu. Eu lembro um aluno virando, senhor, você não toca nada, hein? A mesma criança que 2 minutos antes falou, senhor, você toca mó bem. Engraçado isso. E aí, por último, na sequência, sempre que ia ter movimentos, eu levava minha caixinha de som no celular, deixava rolando ali umas músicas de capoeira Angola, né? Sem música não dá, né? E no final, uma aula de capoeira livre. Eles podiam pegar todos os movimentos, tal, ia jogando com um, encostava em outro, faziam duplas, eles iam trocando e iam jogando capoeira livre. O engraçado é você ver que no final rolava, não era uma coisa mecânica, estava rolando muito legal a prática da capoeira e da molecada. Bonito de ver, sabe? Dava gosto. Isso que o objetivo nem era de fato aprender, né? Não tinha como objetivo que todos soubessem fazer os movimentos perfeitamente, mas assim, dentro da dinâmica, foi muito bacana ver que eles se apropriaram daquilo, não só do debate, né, mas da vivência da capoeira. E, por fim, só para eu já encerrar aqui, Cacá, eu dei uma pesquisa para eles fazerem para casa, valia como avaliação, né, ia valer somos obrigados a dar nota
para algumas turmas, né? Para o terceiro ano valia nota, para os outros não. Mas 3 perguntas nessa pesquisa. Quais instrumentos são utilizados na capoeira? E aí meu objetivo é que eles fizessem uma pesquisa, né, na internet, que eles se apropriassem, tentassem, sei lá, não sabia se alguém nunca tinha feito pesquisa na internet, que eles soubessem fazer. A segunda pergunta, se alguém da sua família joga ou já jogou capoeira, e a ideia aqui é que eles fizessem um contato com a família sobre o que estavam trabalhando na escola, e se apropriassem se algum parente já jogou capoeira ou não. Às vezes tem um mestre e uma mestre na família, eles nem sabiam. E uma terceira pergunta era se tem algum lugar próximo da sua casa que tenha aula de capoeira. Ah, professor, como eu vou saber disso? Se vira, vai sair para os vizinhos perguntando, vai na venda perguntar. E aí, se alguém tivesse esse interesse, obviamente eles já saberiam se tem algum lugar ali na região. No caso ali, Santa Maria, como que chama ali? São João, no Jardim das Flores, para praticar capoeira. E aí foi assim, e pegando o gancho da capoeira, né, eu já entrei no tema, não vou entrar aqui, mas a gente já entrava ali no tema das lutas propriamente dito. A capoeira foge um pouco de ser só uma luta, mas aí a gente entrava já nas lutas de forma geral. E assim, encerro, essa foi a minha sequência didática. Eu acho que, repito, né, a capoeira, no contexto da educação física escolar brasileira, é uma cultura corporal, um elemento da cultura corporal do movimento ali, fundamental para a gente trabalhar, pelos os ganchos que ela traz, e aí quem, né, nada contra as outras tendências e perspectivas da educação física, mas na pedagogia histórico-crítica, ela é quem almeja uma transformação da sociedade. Na educação física escolar, a capoeira é um elemento aí fundamental pelos debates que ela traz. Que isso. Valeu, gente. Valeu, Cacá. Obrigadão. Chico, muito bom o seu trabalho, bem rico o seu relato, né? Até com relatos da época do seu ser professor. E isso só enriquece o trabalho, né? Porque a gente vê que não tem como desvencilhar o ser professor do ser aluno, estar na escola e essa relação, o quanto que ela é benéfica. Eu tinha algumas perguntas que você já foi respondendo, mas eu vou guardar algumas outras surgiram, eu vou guardar, acho que tem mais gente querendo perguntar também, pessoal, guardem as perguntas para o final, que a gente retoma essa discussão. Agora eu vou chamar o professor Bruno, ele vai apresentar o trabalho do Bruno, a Leone e da Larissa Vieira. Acredito que o Bruno vai apresentar. O trabalho se intitula Brincadeiras em Meio à Natureza. Pode ficar à vontade. Oi, Cacá. Olá, pessoal. Eu vou apresentar junto com a Larissa. A Larissa também é integrante aí do trabalho e a gente vai dividir a apresentação, tá? Posso compartilhar o arquivo aqui, Cacá, do PowerPoint? Sim, lembra de compartilhar em tela cheia e lembra que vocês terão 15 minutos para apresentar. Quando faltar 5, eu abro o áudio e aviso. Beleza. Tá abrindo aí? Abriu? Aí, simbora. Então, vamos lá, pessoal. Esse é um trabalho que a gente desenvolveu dentro dessa época aí da pandemia e foi uma das propostas que a gente enviou para as crianças estarem desenvolvendo e interagindo aí entre a natureza e entre ela própria, né? Então, o trabalho é Brincadeiras em Meio à Natureza, a gente fez uma proposta considerando, né, essa questão do ser humano, a integralidade dele e a natureza. Então, a gente vai apresentar um pouco todo esse trabalho de como foi. Bom, primeiro relembrando aí que a gente tem uma diretriz curricular, né, uma orientação curricular que determina a parte da divisão do ser humano em aspectos, não que a gente segmente isso dentro da nossa prática, em toda... Dá licença aí, rapaz. Em toda aula a gente vai sempre trabalhando com todos os aspectos de maneira integrada, mas existe essa identificação do ser humano em termos dos aspectos. Existem várias concepções aí de ser humano, mas é importante a gente colocar isso, porque é dentro dessa perspectiva aí que a gente vai trabalhando os conteúdos. Na educação infantil, né? O trabalho
é da educação infantil. Então, a gente tem aí o ser humano integrante da natureza, uma das concepções... Calma aí, Arthur, dá licença um pouquinho, o papai está apresentando. Uma das concepções muito importantes que a gente tem é essa proximidade e importância que tem a natureza para o ser humano. Algumas vezes as pessoas se distanciam um pouco da natureza, às vezes até a própria criança, principalmente nessa época de pandemia, alguns relatos de crianças que não têm saído de casa mesmo, e às vezes a casa não tem nada de natureza, né? É construção do homem, é televisão, brinquedos fabricados, né, de plástico e tudo mais. E então essa preocupação com a natureza e com a integralidade do ser humano vinculado à natureza surgiu, e a gente trabalhou um tema todo baseado nessa identificação aí, e pegando também vínculo com outros períodos aí. Vamos lá, Larissa, você. Bom dia, então, pessoal, vou falar rapidinho. Então, a gente pegou essa ideia e trabalhou com as duas etapas, né? A etapa 1, então, maternal 2, e a etapa 2, infantil 2. Na escola tem mais ou menos 240 crianças, né? Divididas entre eu e o Bruno. E a gente manda essas atividades pelo WhatsApp, pelo portal, e algumas famílias vão buscar na escola. E as devolutivas para a gente através dos grupos e através do drive que as professoras fazem o upload, e a gente consegue ter esse acesso às devolutivas. Foi uma das devolutivas que a gente mais recebeu, né? Porque por trabalhar muito isso mesmo, da vida, coisas que eles podiam usar da vida cotidiana, então desde panelas, a cobertas, coisas tranquilas, até elementos da natureza, que eram folhas, galhos, então coisas que realmente eles poderiam ter fácil acesso. Pode continuar, Bruno. Bom, quanto aos objetivos, né? A gente colocou que era explorar os ambientes naturais, ou da sua residência, como eu já falei antes, e a gente queria muito que eles usassem a imaginação, que é algo que, já que eles estavam muito dentro de casa, para gostar mesmo, sabe? Deles saírem desse ambiente e explorar toda a movimentação, passar por baixo e tudo mais, construir caminhos dessas brincadeiras. Materiais e recursos que a gente pediu foi folhas, caso seja possível, cabos de madeira. Então, a gente pensou, se caso a criança não conseguisse sair de casa, o que poderia usar, né? A gente pensou em cabo de vassoura, que aí o pai poderia, ou algum adulto poderia segurar a criança passar por baixo. Então, qualquer material que desse para explorar, a gente sugeriu. Bom, aí, né, só uma descrição rápida, né, Larissa, de como foi a sugestão enviada para as famílias, né? Pode falar, Larissa. Pode ir, Bruno, manda bala. Não, mas então essa daí é só uma descrição, a Larissa já comentou tudo como é que foi. E em termos das devolutivas, né, o que a gente recebeu aí nas devolutivas, foi uma das que mais recebemos, né? A Larissa comentou, acho que praticamente uns 80% de devolutiva a gente conseguiu, e geralmente a gente tem aí 60%, 40% no todo da escola, né? É muito baixa, vocês sabem disso, mas essa foi uma que deu aí um boom aí na devolutiva. Bom, o que a gente mais conseguiu aí de identificar? Primeiro, existe uma ainda preocupação dos pais em estarem levando as crianças para fora de casa. A gente viu algumas devolutivas, principalmente dos mais novos, dentro de casa. Então, o pessoal não saiu com as crianças, eles ficaram dentro da casa e usaram os materiais que teriam em casa, garrafa, né, PET, cabo de vassoura, rodo, que mais? Corda. Então, foram materiais. Alguns saíram de casa, pegaram os elementos e voltaram para casa para fazer. Então, a gente viu algumas devolutivas com folhagem, gravetos, e alguns foram realmente na praça ou no parque, fizeram a própria atividade ali, subiram em árvores,
pularam por gravetos, por folhas e tudo mais. Então, a gente vai passar aqui um vídeo bem rapidão aqui, né? As coisas têm que ser bate-pronto. Deixa eu voltar lá. Só para a gente poder ilustrar aqui um pouco dessas dinâmicas aí, ó. Vou pegar um vídeo que foi feito dentro da casa. Como que eu vou fazer aqui? Ixi, entrou aqui no modo. Peraí. Bruno, enquanto você põe aí, seria legal falar que a gente fez um modelo e mandou principalmente para o maternal, onde a gente colocou até as setinhas que eles tinham que fazer o zigue-zague entre as folhinhas. A gente pegou panela de cozinha mesmo, para eles passarem em volta, pular. Então, assim, do maternal eles tinham um pouco mais direcionado, né? Já que muitos nunca foram à escola, por pegar aí o maternal 2, então a gente queria deixar um pouco mais fechado do que para os infantis. Está projetando aqui. Ele está no YouTube, mas eu não estou conseguindo compartilhar. A hora que eu mando compartilhar, ele não identifica. Vamos aí, galera. Você quer mandar o link no chat? Eu tento compartilhar daqui? Então, como que eu pego esse link aqui? Lá na barra superior do navegador do YouTube. Calma aí, eu vou tentar um título. Oi, Arthur. Está apresentando trabalho, Arthur? Carregando. Então, esse é um caso que os elementos foram levados para dentro de casa e aí ela foi fazendo ali algumas atividades com os elementos da natureza. Então, a gente vê aqui pedrinhas, folhas, né, gravetos, sementeiras. Então, esse foi um dos casos aí. Oi? 5 minutos. 5? Ah, tá ótimo. Tá tranquilo. Mais um aqui. Vou projetar esse aqui também. Só mais esse aqui, ó. Mais dois aí. Esse, deixa eu abrir aí. Aí. Esse já é um caso que é só com materiais. Então, objetos aí construídos pelo homem, né? Então, tem cordinha, garrafa PET.
E aí a mãe vai falando ali na descrição do vídeo, né? Ela vai falando, vai passar pela floresta, rolou na lama, salta na toca do coelho. Então essa foi a dinâmica aí da atividade, que foram exemplos que a gente foi falando para ela, né? Então entrar na caverna, a gente deu alguns direcionamentos na atividade, e aí a gente vê aí ela fazendo todo esse percurso aí. Tem crianças que têm um espaço muito bom para fazer atividade, por exemplo, essa daí é um espaço legal. Dá licença, Arthur, papai está falando. Um espaço legal. Tem outras que não tem, é só a garagem onde está o carro, ainda divide o corredorzinho com o carro, mas tem algumas que consegue estar realizando dentro da casa. E a última aqui, para a gente finalizar, eu vou colocar uma que foi feita na própria natureza. Então, eles foram lá para a natureza e fizeram aqui, ó. Deixa eu ver. Segue aí. Deixa eu voltar lá. O bom da gente ter dado as duas opções é que cada um escolheu o que queria, né, Bruno? Isso. Era da segurança de cada um, né? O que cada responsável ali se sentia mais seguro. Esse agora já é Ih, parou a imagem. Peraí. Aí, vamos voltar. Aí. Então, esse já é na própria natureza. A criança fazendo lá um caminho, um percurso, separou umas folhagens. Outra coisa também interessante é o envolvimento dos responsáveis. Teve outras atividades também que, nossa, os responsáveis tinham uma criatividade assim, a gente propunha A, ele fazia o A, o B, o C, o D. E aqui também, né, na elaboração do circuito, os caminhos todos, foi bem interessante esse envolvimento também. E aí a participação de outros elementos da família também, né? Ou colegas, não dá para a gente saber exatamente, mas outras pessoas também se envolvendo nas atividades. Tá? Então a gente pegou situações que foram só com materiais, com elementos da natureza trazidos para casa e na própria natureza. E todos com muito divertimento. A gente viu que as crianças se envolveram bastante mesmo com a atividade, elas tiveram muito prazer em estar fazendo aí a dinâmica das atividades. Então foi além disso, bem a legal criatividade, né, Bruno? Oi? Além disso, a gente viu a criatividade deles em montar os circuitos e tudo mais, e como eles estavam livres fazendo as brincadeiras. Exatamente. É isso aí. A gente agradece, então, e depois ficamos abertos às perguntas. Muito obrigada, Bruno e Larissa. Eu gosto muito desse trabalho porque ele envolve diversos aspectos do desenvolvimento infantil, né? Não só a questão do motor, mas a integração do movimento com a natureza, e é um trabalho muito interessante, que mais tarde a gente vai discutir. Agora a gente vai para a nossa última apresentação da sala 6, com a professora Daniela dos Santos, a educação física nas atividades educativas não presenciais, do planejamento à execução. Dani, pode ficar à vontade. Bom dia, gente. Deixa eu apresentar aqui a minha tela, só um minutinho. Já estão vendo a minha tela? Sim. Sim, tela cheia certinho, Cacá? Tá certinha. Beleza, então. Bom, então, bom dia novamente, eu sou a professora Daniela. Como a Cacá disse, né, o título do meu trabalho é a Educação Física nas Atividades Educativas Não Presenciais, do Planejamento à Execução.
Alguns professores de educação física acho que até viram no HTPC, né, que a gente teve um momento para isso, mas eu trouxe algumas coisinhas um pouquinho diferentes aqui para o simpósio. Justamente para pensar como a educação física se encaixa nesse momento da pandemia, pensando que a nossa área ela é muito visual, né? Por conta do aspecto físico, ser a parte, não a principal, porque todos são importantes, mas é uma das partes mais importantes aí da nossa área. Então, né, algumas questões norteadoras surgiram quando a pandemia se instaurou aí, né? Como planejar, como atingir os objetivos, como avaliar, como garantir a aprendizagem dos alunos nesse momento pandêmico em que a gente não está diretamente com eles nas escolas. É claro que eu não estou aqui para responder essas perguntas, porque, na verdade, a gente ainda está se reinventando a todo momento, né? Desde que surgiu a pandemia, professores de gestão têm tentado buscar as melhores formas, né, para garantir tudo isso no nosso trabalho e a aprendizagem dos alunos. Mas foram questões que foram surgindo e que deram origem a esse relato também. Então, para vocês entenderem um pouquinho do meu contexto de trabalho, tá? Dou aula, então, é uma instituição de educação infantil, né, de período integral, a escola, que atende a faixa etária de 0 a 5 anos, então, desde berçário 1 até infantil 2. E tem uma sala de cada turma, né, Ana? Tem um berçário 1, um B2, um M1, até o infantil 2. É uma só, porque são as mesmas crianças de manhã e à tarde. E aí, a partir do maternal 2, né, nós temos um quadro que são 2 professoras pedagogas, então uma da manhã e uma da tarde, 2 professores de projeto especial, de manhã e à tarde. E no caso, são 2 também, mas eu coloquei uma professora de educação física, que sou eu, que só tem eu na escola, eu atendo eles tanto de manhã como à tarde. Eu sou a única professora de educação física da escola. E B1, B2 e maternal 1, eles têm só os professores da manhã, né? Inclusive eu, que aí no caso maternal é só de manhã. E para contextualizar diante da pandemia, a forma de envio das atividades educativas na escola é 100% virtual e a de devolutiva também, né? Então, a partir de levantamento que a gente fez, claro, todas as famílias tinham condições de estar recebendo as atividades virtualmente e também fazendo esse retorno para a gente via WhatsApp, né? No mesmo esquema que a maioria das escolas funcionam, os professores da sala são responsáveis por receber e eles passam para a gente pelo Drive. Então, aqui a proposta que eu vou apresentar para como é que fala? Fugiu a palavra. Para exemplificar para vocês, né? Então, eu sugeri, eu vou apresentar uma das propostas em que a gente desenvolveu durante esse período aí. E aí é uma proposta do infantil 1, né? Faixa etária de 4 anos. Lembrando que é uma proposta interdisciplinar, tá? Todos os professores da sala estão envolvidos na construção da proposta. Então, assim, não tem uma atividade específica da educação física, uma de projeto, uma de pedagoga. Tudo a gente conseguiu, de fato, construir coletivamente. Essa turma a gente consegue trabalhar de uma forma bem bacana, bem legal, trocando ideias. E é claro que tem as atividades que são mais voltadas, né, para o motor. Então, eu acabo tendo um olhar um pouco mais direcionado para essas que são mais voltadas para o aspecto motor. E a temática era a temática dos 5 sentidos. Então, a gente já vinha caminhando em blocos anteriores, né, com o que o corpo da gente era capaz de fazer. E aí, essa temática especificamente era a temática dos 5 sentidos. Então, como eu já falei, uma atividade do infantil 1, do bloco que foi de 14/6 a 18/6. Então, aí, como é que fica a educação física dentro dessa proposta? Especificamente, né? Como eu disse, olhando mais para o que a educação física ficou mais responsável, vamos dizer. A atividade era a atividade de caça aos sons, que a gente colocou como nome. E uma breve descrição para vocês entenderem, né? Que a criança deverá, de olhos vendados, caminhar em direção ao som emitido pelo adulto
encontrando. Vale ressaltar aqui, só para contextualizar também, que toda a temática envolvia a questão dos sentidos, então a gente fez algumas atividades inicialmente falando do nosso corpo, falando do que era capaz de trabalhar com ele, e aí aqui era, no caso, para trabalhar mais com o estímulo da audição. Então, passando aqui rapidamente pelos objetivos, né? Então, social, físico, intelectual e afetivo. Então, desenvolver a consciência de si e do outro através da interação e convivência com seus familiares. Físico, desenvolver a consciência corporal, ampliar as possibilidades corporais, controlar gradualmente o próprio movimento, aperfeiçoando seus recursos de deslocamento. E desenvolver a percepção sensorial e superar situações de insegurança. Depois eu vou voltar neles lá no final, nesses objetivos, tá? Então, como estratégias que a gente usou para desenvolver essa atividade, né? Então, nós fizemos demonstração das professoras através de vídeo que nós produzimos. Depois eu vou mostrar para vocês o vídeo que a gente produziu. Orientação aos pais de como organizar o ambiente, principalmente em relação à segurança, né, para que não ocorresse nenhum acidente, visto que as crianças estavam de olhos vendados, e também dicas de como conduzir, porque muitas crianças nessa faixa etária acabam tendo resistência em vendar os olhos também. O responsável em casa, então, realizar como exemplo, e aí realizar em 3 etapas, né? Primeiro, emitindo som parado num local, depois parado em um local diferente e depois se movendo, né? Então, a criança teria que, como se fosse um pega-pega mesmo, localizar o adulto. E também utilizar diferentes objetos para emitir diferentes sons, e sons fortes, né? Para estimular também essa questão da diferença da audição com diferentes tipos de objetos. Aí nós demos vários exemplos, né, várias possibilidades para eles estarem fazendo, com palma, com latas, com baldes, enfim. E um ambiente que não tivesse interferência de sons externos, né, para atrapalhar o desenvolvimento da atividade. E aí os instrumentos, então, foram utilizados. Celular, computador para poder ver o vídeo, também registrar. Baldes, latas, colheres, outros objetos de casa que fossem possíveis de produzir e emitir som. E pano ou venda para horas. E aqui é importante ressaltar que a gente sempre procura trazer atividades que sejam possíveis de fazer com coisas que a gente tenha em casa, né? Pensando que eles estão em casa, a gente não pode trazer coisas surreais, né? Com materiais que as crianças não vão ter acesso. Então, essa era uma atividade que eles poderiam explorar qualquer coisa que eles tivessem em casa. E a forma de retorno que a gente pediu. Então, fotos ou vídeos, né, da criança realizando a atividade e um desenho da brincadeira. Agora, então, antes de continuar aqui, eu vou mostrar para vocês, tá? Alguns vídeos. Primeiro, eu vou mostrar um vídeo que a gente fez, né, para orientar as crianças e os pais sobre a atividade. Depois eu vou mostrar um outro vídeo com algumas das devolutivas que nós recebemos. Então, deixa eu compartilhar aqui diferente para sair o áudio. Vocês estão vendo? Sim. Vou soltar aqui o comecinho para ver se está com o áudio certinho, se alguém puder dar um retorno. Sim. Sim. Beleza, então vou soltar aqui. Esse é o vídeo, então, que a gente fez para orientar sobre a atividade. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vocês já fizeram? Acho que travou, né? Aí que acho que é a internet, gente. Deixa eu dar uma carregadinha aqui. Voltar. Dani, 5 minutos, tá? Tá bom.
crianças, tudo bem com vocês? Vocês já fizeram algumas atividades sobre os sentidos? O sentido do olfato, que é o cheiro, sentir o cheiro das coisas com o nosso nariz. E o sentido do paladar, com a nossa língua, a nossa boca, sentindo o sabor das coisas. Agora nós vamos fazer uma outra brincadeira usando um outro sentido do nosso corpo. É o sentido da audição. Como nós escutamos as coisas pela nossa orelha. Isso mesmo. Nós vamos ensinar uma brincadeira bem divertida. E vocês têm que ficar muito atentos nela com os sons que vocês vão escutar. Vamos lá? Eu e a professora Vivi vamos mostrar para vocês. Primeiro de tudo, o adulto deverá tapar os olhos da criança com uma venda ou algum pano que tenha em casa. Depois, em um lugar seguro, o adulto deverá bater palmas e a criança tentará encontrá-lo sem enxergar. Agora, o adulto deve mudar de posição e também fazer o som de outra forma, como um objeto, por exemplo, como eu estou mostrando no vídeo. E a criança deve chegar até ele se orientando pelo som. E por último, agora o adulto deve pegar um outro objeto que emita um som diferente. E fará a mesma coisa, só que agora o adulto poderá mudar de lugar, enganando a criança, como se fosse um pega-pega, fugindo dela, até que ela consiga o encontrar. Lembrando de fazer em algum lugar seguro. Agora é com vocês, crianças. Quero só ver quem vai conseguir, hein? Quero ver muitas fotos e vídeos de vocês fazendo. Um beijão e tchau, tchau! Dica para o responsável. É normal que a criança talvez tenha estranhamento ao tapar os olhos. Então é importante que o adulto faça primeiro, demonstre com ela, para que ela se sinta confortável e faça também. Bom, agora eu vou pôr o outro vídeo com algumas devolutivas. Vocês estão vendo? Deixa eu ver se eu vou ter que parar. Não, Dani, você tem que encerrar a apresentação e começar outra com uma nova aba. Beleza, peraí, só um minutinho. Agora tá ok? Sim. Tá. Se tiver sem som, vocês me deem um toque. Eu vou pôr para dar o play. Aê! Aqui só para eu pausar, né? Depois do vídeo, eu coloquei também a foto que eles mandaram, né? Então, tem esse último aluno, por exemplo, a mãe até elencou, né, os itens e tudo mais. Esse último aluno aqui, ele só mandou foto, então, para vocês também terem uma noção quando a devolutiva é só por foto. Então, a gente não consegue ver muito a questão da locomoção, mas a gente consegue ver que conseguiu realizar a atividade, né? Que propôs o que a gente pediu. Esse desenho é interessante porque aqui mostra a criança fazendo e depois mostra o resultado. E a gente vê que provavelmente não foi a criança que desenhou esse. Então, são quantos sentidos que a gente tem? 5. Quais são eles?
Visão, tato e olfato. O tato e que mais? Paladar. Audição. Muito bom. Acho que tá dando tempo já. E era isso. Agora, só para finalizar. Então, diante disso, né? Será que a gente conseguiu a gente conseguiu atingir os objetivos com essas devolutivas que a gente pediu? Será que foram suficientes para a gente ver? Então, de forma geral, eu acredito que sim, né? Que a gente conseguiu ver que algumas crianças aperfeiçoaram o recurso de deslocamento, mudou, né? Conseguiu controlar a sua forma de se deslocar para poder chegar até o adulto, né? A questão da percepção sensorial, o fato deles estarem fazendo isso já está desenvolvendo a consciência de si do outro, a interação com os familiares, que era imprescindível para essa atividade, e superar situações de insegurança. Como eu falei, muitos têm medo, né? Acabam ficando inseguros com o fato de fazer atividade sem estar enxergando. E é isso, gente. Obrigada. Passei meio rápido por causa do tempo. Obrigada, Dani. Muito bom o seu trabalho. É sempre bom ver como que vocês se organizam, né? Quem não é da educação física deve achar um pouco estranho, porque na educação física nós temos, assim como na pedagogia também, né? Nós temos diversas tendências. Então, a maneira como cada professor trabalha, às vezes se modifica um pouco de acordo com os seus objetivos, quais são os movimentos que vão ser colocados e como que isso vai ser estruturado dentro da sala de aula. Mas é o que eu sempre digo, sempre quando eu participo de formações de professores iniciantes, a tendência que você segue, ela importa, com certeza, porque ela te dá a sua visão de mundo, mas importa muito mais se você é um profissional comprometido com aquilo. Então, aqui na sala a gente teve 3 exemplos que, se a gente for pegar conceitualmente, eles seguem tendências um pouco diferentes, não são a mesma tendência da educação física, mas foram desenvolvidos de maneira comprometida pelos profissionais. E o resultado é sempre positivo, sempre plausível, né? Não tem o que negar. Eu vou colocar a lista de presença no chat, pessoal, que eu falei que iria ser logo ao término das apresentações, mas vou pedir para vocês continuarem na sala para a gente fazer uma discussão. Vou começar fazendo uma rodada de perguntas, e aí as pessoas que estão aqui podem ir colocando no chat que eu vou passando. Primeira questão eu vou colocar para o trabalho do Chico, né? Que ele usou uma tendência que a gente não vê muito na educação física, né? Ainda ela não é muito difundida na educação física, apesar de eu considerar uma das melhores para se trabalhar, porque ela pega muito a questão social, né? E trabalhar com preconceitos, com construto social, ele é sempre desafiante, tanto para o profissional quanto para a escola. E aí a minha pergunta, ela vai muito ao encontro disso, porque aí parte um pouquinho da minha experiência, né? Chico, como que você lidou com as famílias? As famílias, elas acabaram intervindo na sua aula, elas acabaram indo na direção da escola, reclamar, fazer alguma constatação sobre o tema que você estava trabalhando? E também gostaria que você falasse um pouquinho de como que você fez a adaptação desse tema para os primeiros anos, porque para o 4º e para o 5º fica um pouco mais fácil a gente conseguir pensar como é que eles foram discutidos, né? Mas aí, como que a gente discute preconceito com os pequenos sem ser, racismo é bom, racismo é ruim, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho disso. Chico, tá aí? Estou aqui, não, estou pensando aqui, está devagar. Cacá, a questão das famílias, nesse momento aí, nesse ano que eu trabalhei a capoeira, não tive problema nenhum mesmo. Nesse momento, nesse 2019. Mas no meu primeiro ano na rede, em 2015, eu não vou falar o nome da escola, vou entender por quê. Em 2015 foi meu primeiro momento, meu primeiro ano enquanto professor, eu trabalhei capoeira, e aí eu lembro de uma garota, não lembro se do 4º ou do 5º ano,
A família não queria que ela fizesse capoeira porque ela era evangélica, e a família evangélica não pode fazer capoeira porque tem batuque, porque não pode. E assim, né, eu lembro que a família ficou bem brava e tal. E aí eu lembro que minha postura é: não, ela vai fazer, a família não tem esse direito de dizer o que ela vai fazer ou não, né? Ninguém chega para na aula de matemática e diz: isso é contra a minha religião, que ela aprenda matemática. E o professor, a família não tem direito de falar, ela não vai ver as aulas de matemática. Então, se ela não tem esse direito na aula de matemática, na capoeira também não vai ter. Só que a gestão não sustentou isso. É óbvio que aí tem uma concepção política, concepção de mundo político-pedagógica aí da gestão da escola. E a escola falou: não tem, dá um trabalhinho para ela aí, faz alguma atividade paralela. Ou seja, né, o que a gestão disse? Faz qualquer coisinha aí para essa família não encher o saco. O que deveria ter feito a gestão? Vamos sentar todo mundo junto, vamos explicar qual é a importância, vamos explicar que a capoeira tem uma dimensão religiosa, pode ter, questão dos batuques, pode ter, mas não é o foco aqui, enfim, não é o foco da capoeira na escola, não é esse. Mas, enfim, a gestão... não era eu, pensando agora, né? Não era eu naquele momento, primeiro ano não, com 5 meses de professor ali, de magistério, que ia propor isso para a gestão. Eu pensando agora, eu sei que a gestão deveria ter feito aquilo. Sentado com a família, explicado os objetivos, né? Professor, vem cá, você pode falar isso, enfim. Não fez. A gestão achou melhor passar um paninho, né? O que já mostra, de fato, qual que é daquela gestão da escola, qual que são os princípios políticos pedagógicos, né? Então, assim, né? Não tive problema, Cacá, naquele momento, em 2019, mas em 2015 eu já tive. Tenho certeza aí que os colegas já devem ter se deparado com isso. Você já se deparou pela sua cara, você já deve ter trombado com esse tipo de coisa, né, Cacá? Felizmente, assim, nesse momento em 2019 foi muito legal. Agora, sobre a adaptação aos mais novos, por exemplo, quando fui fazer a libertação dos escravos, né, com o 4º ano, é isso, você leva a complexidade ali, você consegue falar de senzala, enfim, opressão ali de uma maneira mais complexa. Com o 1º ano, eu lembro de fazer atividade, eu não me lembro se tinha senzala ou se tinha quilombo, como tinha no 4º, mas eu lembro de dar coletes com cores diferentes, que era o zumbi e a dandara que iam salvando os colegas. Você diminui, né? Faz uma atividade menos complexa, mas ainda assim você discute quem era o zumbi, quem era a dandara. Eram pessoas que ajudavam a libertar outros escravos. Você faz uma mediação menos complexa, mas ainda assim trazendo elementos importantes. E eu vou te falar uma coisa, eu pensava assim, mas será que eles estão sacando alguma coisa? Você fica nessa dúvida, né? Tem que ter mesmo, né? Eu acho que é necessária. E aí eu vou dar a resposta a uma coisa que eu tinha marcado para apresentar na minha fala e eu passei batido na correria. A fala do menino de 6 anos, do 1º ano. Quando eu estava mostrando aquele documentário do Maré Capoeira, era um menino, uma criança que jogava capoeira, o menino vira para mim e fala o seguinte: pô, professor, eu era um menino preto, né? Falando, meu aluno, pô, professor, esse menino é da minha cor, né? Aí você começa a discutir, por quê, Davi? Você é preto, você é um menino preto também, né? Aí você fala, tá, por mais que talvez a questão da dandara e do zumbi ele possa não ter entendido nada, só que assim, quando eu fui falar, eu não só falei de dandara e zumbi, eu levei fotos também, né? Então eles viram que são 2 pessoas pretas, né? Talvez o Davi, desculpa, falei o nome, mas já foi, tem 200 milhões de Davi, né? O Davi se descobriu preto talvez naquele momento. O Davi, o menino do 1º ano. E ele se descobriu preto vendo um outro menino da cor da pele dele jogando capoeira. Ele não se descobriu preto porque alguém chamou ele de neguinho sujo na esquina. Ele não se descobriu preto porque a polícia deu uma batida nele e deu um safanão nas orelhas dele. Ele se descobriu preto vendo um menino jogando capoeira. Eu acho que, né, eu apresentei num simpósio aí uns 2 anos atrás, foi 2019 mesmo, da importância da construção de uma identidade coletiva e individual, né? Da identidade preta nesses alunos, que era uma escola de periferia, metade da sala, mais da metade era preta. Então, se ele não lembra nada do debate sobre opressão, o debate sobre quem é dandara, zumbi, quilombo, sobre racismo, mas ali naquele momento ele se reconheceu preto. Então a gente já não pode falar que a capoeira passou batido para essas crianças, né? Esse garoto, esse moleque, ele conseguiu expor
o que ele estava pensando. Mas acredito que outros ali tenham feito algumas descobertas que também não colocaram para fora. E também vai ter alguns que não naquele momento ali passou batido. A matéria para ele, o conteúdo ali foi só uma capoeira. Mas que talvez, quando o próximo professor for fazer esse trabalho no segundo ano, ou quando lá em novembro a gente foi trabalhar brincadeiras africanas, talvez tenha despertado alguma outra coisa. Porque, pô, isso eu já vi. Enfim, cada um vai ter o seu processo tem a sua velocidade de processo, né? De compreender alguns temas, alguns conteúdos. Eu acho que a fala do Davi coloca que teve alguma coisa ali que surtiu um efeito, né? Vale a pena trabalhar, que eu estou dialogando, não estou fazendo monólogo. Sim, sempre vale a pena trabalhar com direitos humanos. É a parte política do nosso trabalho que a gente tem o dever, direito de exercer. A Ana Clara colocou aqui que realmente essas discussões, a educação antirracista, né? Ela é difícil de enfrentar o tema, né? Mas ela é necessária. A gente sempre precisa estar enfrentando essas temáticas um pouco mais complexas tentar trazer de uma maneira leve, né? Baixar a complexidade, como o Chico falou. O legal é que a Maria colocou aqui, quando a gente questionou a questão do posicionamento da equipe gestora, dos pais, né? Porque realmente eu já tive o problema de de ter esse conteúdo na escola. É um conteúdo, acho que todos os professores de educação física passam por essa questão de lidar com a capoeira. E ela colocou que está no currículo, né? Que precisa ser trabalhado. E aí, para a gente já começar a pensar, né? Como que ter um currículo estruturado, ter um currículo construído e que reflita a nossa prática, ele embasa o nosso trabalho nesses momentos, nesse momento da gente justificar o porquê. Não, mas ele está no currículo, ele é um conteúdo que ele foi selecionado a partir disso, e é uma justificativa até para a gente proteger o nosso trabalho, né? Tipo, no momento que eu tive esse embate na escola, assim como o Chico, eu também eu não tive muito respaldo e tive que parar com o conteúdo. Foi uma coisa muito triste, né? Tipo, eu tive que realmente parar com o conteúdo, assim, não teve outra maneira de continuar. E isso estando no currículo, estando embasado ali no papel, ele dá uma justificativa para a gente. Então, a importância da gente construir o currículo com essas práticas, né? Da gente colocar as práticas de direitos humanos dentro do currículo. E aí, a gente já tem esse desafio para a gente começar a pensar agora como que a gente vai fazer isso, né? Como que a gente vai articular tudo isso dentro de um currículo. Alguém tem mais alguma questão para o Chico? Muitos elogios, Chico, ao seu trabalho aqui no chat, depois se você quiser acompanhar. A Ana, né? A Ana colocou. Acho que é difícil enfrentar o tema, né? É difícil. Eu acho que é difícil porque tem uma resistência da gestão. E assim, a gente estava falando da capoeira, mas, por exemplo, quando eu estava trabalhando futebol em uma outra escola, nessa mesma perspectiva da pedagogia histórico-crítica, fugindo numa concepção ali de competição. Aí a gestão depois, numa outra escola, veio querer jogar na minha cabeça de fazer um interclasses, tal, fazer o time os meninos jogam futebol e as meninas jogam outra coisa. Então, assim, e aí a gestão jogou isso para as crianças antes de jogar para mim, para pressionar as crianças, para fazer as crianças me pressionarem. É difícil quando... É isso, assim, a gestão às vezes tem um potencial de ajudar com muita coisa, mas às vezes atrapalha. Eu acho que essa perspectiva da pedagogia histórico-crítica não é uma pedagogia hegemônica. A gente pode pensar aí na correlação, até da educação física, né, na perspectiva crítico-superadora, né? Eu acho que essa seria até a correlação da educação física. Mas a gestão, muitas vezes, mais atrapalha do que ajuda. E assim, e se não atrapalhar, já é uma grande ajuda, né? E aí, geralmente, é isso que acontece. Só que é isso também, né? Uma outra questão que, assim, na discussão. É importante ter isso no currículo. A gente tem a lei, desculpa, não sei o nome de cor, a lei que fala da cultura afro-brasileira e cultura indígena. É importante ter? Eu acho que é importante. Mas não basta. Não basta no seguinte sentido. Eu trabalho porque eu acho fundamental, não porque está na lei. Entende? Eu não estou dizendo que não precisa estar na lei, veja bem. Mas se não tiver na lei também, eu vou trabalhar da mesma forma. Não é a base. Não é a base nacional curricular comum que vai me dizer o que eu vou trabalhar e como eu vou trabalhar. Porque a minha concepção de mundo, a minha concepção de sociedade, de mundão,
é totalmente diferente do que está ali, do que está nas diretrizes. Aquilo lá é um documento oficial que tem uma concepção de mundo, uma concepção política, concepção de sociedade que não é a mesma da minha. Aquilo é uma concepção de adaptação do ser humaninho ali, das crianças à realidade. Né? Por mais que fale, um cidadão crítico, blá, 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 aquela coisa de PPP, a concepção não é essa transformadora de uma sociedade justa, igualitária. A concepção da pedagogia histórico-crítica é a transformação. Por isso que eu não vou me basear nos documentos oficiais. E se tiver as leis, se isso estiver lá, estando ou não estando, não me importa. Por exemplo, fala nesses documentos oficiais, vai falar de esportes de rebatida. Eu não trabalho esportes de rebatida, assim, né? Desculpa. Não trabalho porque, assim, a gente tem uma quantidade de horas delimitada, né? A gente trabalha 2 vezes por semana com cada sala. A gente tem que fazer escolhas. Ao invés de ficar seguindo o que diz os documentos oficiais, eu prefiro ficar 1 mês na capoeira, eu prefiro ficar 1 mês no futebol, eu prefiro ficar outro mês em brincadeiras indígenas, e depois a gente vai trabalhar corpo humano numa outra perspectiva, de diversidade de corpo humano, de diferenciar um corpo humano de um rico e o corpo humano de um trabalhador pobre. Enfim, eu prefiro ir nessa perspectiva. E não é um documento oficial que vai mudar a minha concepção de mundo. Eu acho que é isso, tem que ser firmeza, convicção, e tem que saber sustentar, né? Não é birra. Tem que ter uma convicção ali que não vem do nada. Por exemplo, para trabalhar a capoeira, você vai ter que esquentar o bumbumzinho na cadeira, você vai pegar Silvio de Almeida para ler, você vai ter que ler a Djamila Ribeiro, vai ter que saber fazer a crítica a esses autores, vai pegar Clóvis de Moura e vai ler também para entender o que são os quilombos, e fazer a crítica a esses autores. Por exemplo, a questão do currículo, só para não me estender, que eu sei que às vezes eu me estendo demais. Se eu não me engano, é a Ana Clara que fez a pergunta. Desculpa, eu não sei se é a Ana Clara que fez aquele livro sobre professoras negras de educação física. É você? É ela, né? Que está falando sim. Sou eu, sim. Sou eu, Chico. Por que a Secretaria de Educação não usa uma pessoa da rede que escreveu um livro sobre um tema fundamental e não usa para fazer formação? Calma! Não, eu não estou falando de você, não, Cacá. Outras pessoas, né? Obviamente não é uma crítica só a você, Cacá. Não é uma crítica. Se a gente for pegar historicamente, quantas pessoas dessa rede não têm doutorado, não têm mestrado, não têm pesquisas, e a gente não usa as pessoas da rede para fazer formação? Enfim, já fui para um outro caminho já. Mas às vezes a gente paga pessoas de fora e não usa o que tem. Enfim, mas aí já fui para uma outra crítica. Vamos encerrar para não... É importante essas escolhas que o professor tem que fazer, Chico, mas eu acho que eu vou talvez contra o que você falou, da necessidade dos documentos oficiais eles refletirem isso. Por isso que é tão importante a participação coletiva dos professores na construção desses documentos, exatamente para eles não serem propostas articuladas a partir de um plano de governo, né? A gente conseguir criar um plano de Estado, porque por mais que exista um interesse individual de cada professor em trabalhar essas práticas, elas devem ser fomentadas para todo mundo. E eu acredito que os professores eles têm uma força muito grande para construir currículos que realmente reflitam uma prática muito mais social, uma prática de transformação. Só que a gente tem que ter o interesse, tem que sentar a bundinha lá, como o Chico falou, tem que estudar, tem que ver como é que funcionam esses documentos e como que eles se articulam para realmente fazer eles valerem. Existem vários... aí agora eu já vou até fazer uma propaganda, né? Existem vários projetos e currículos sendo desenvolvidos na questão das práticas dos direitos humanos. Eu tenho participado das discussões do Portal Bicentenário. Se alguém tiver interesse em participar, né, em conhecer, pesquisa, a gente vai ter o lançamento do portal agora em setembro, no 7 de setembro, e esse portal, ele junta realmente práticas embasadas nos direitos humanos, realmente discutindo essa questão da independência do Brasil e como que o Brasil se constitui enquanto país e quais são as práticas educativas que fomentam essa construção. Então, se alguém tiver interesse, fica aí a dica, o Portal Bicentenário, pode procurar nas redes sociais, e fica o convite para todos os professores entrarem nessa discussão. Obrigada, Chico, pela sua explanação. Vamos passar para o trabalho do Bruno e da Lari. Eu acredito que eles
responderam a minha pergunta, né, minha questão que eu tinha levantado no começo, mas eu vou fazer ela mesmo assim. É que eu fico pensando, como vocês trabalham com crianças do infantil, né, maternal 1, maternal 2, eles são muito pequenos. E alguns deles, eles eram muito bebês quando a pandemia nasceu, a pandemia surgiu, e eles não tiveram muitas experiências fora do âmbito da casa, eles não têm uma experiência de mato, vamos colocar assim, de natureza. Então, quando vocês colocam, vamos entrar numa caverna, vocês chegaram a mandar algum vídeo, alguma foto de referência em relação a essas atividades na natureza, até para conhecimento, de pensar que são crianças de 2, 3 anos que talvez nunca tenham visto um rio, entrado num rio, saltado um rio, entrado numa caverna, visto uma caverna. E como é que foi essa parte de trazer o mundo natural para eles? Teve algum direcionamento nisso? Quer falar, Lari? Pode ir, Bruno, vou complementando. Tá. Então, a gente tem uma situação muito difícil, né? Que não pode ficar mandando vídeos no WhatsApp, no grupo, por mais que tenha um grupo de WhatsApp, a gente não pode ficar colocando muita coisa, né? Então, mais direcionando assim a proposta em si. São crianças do maternal 2 para frente, então já tem uns 4 anos por aí. Claro que a pandemia começou, eles tinham 2 anos, mais ou menos, né? Então, realmente tem essa dificuldade. A gente não conseguiu contextualizar muito isso daí, né? Não foi possível para a gente evidenciar essa identificação. Mas, por conta das experiências dos responsáveis, né, dos adultos, eu entendo que eles conseguiram trazer um pouco isso para as crianças pelas devolutivas que a gente teve, né? Então, a gente via lá a criança fantasiando muito dentro dos elementos que ela tinha para construir, dentro dos materiais que ela tinha para construir. Então, por exemplo, quando falava lá, remetia à caverna do urso, a gente ouvia em algumas devolutivas, a criança fazendo na hora de entrar na caverna. Ou mesmo o coelhinho, ela saltando e fazendo ri, né? Saltando assim, mesmo indo para a toca, ou rolar na lama, talvez, não sei se confundia com água, alguma coisa, mas também era um rolar meio, né, balançando ali o braço. A gente não sabe efetivamente o que tem de entendimento das crianças a respeito disso, né? Só mesmo fazendo uma averiguação mais profunda, como desenhos solicitados a elas, ou pedir algum relato, né? Uma descrição, uma entrevista com elas sobre isso. Mas, enfim, não foi possível a gente se aprofundar no detalhamento de cada um desses contextos, mas pela devolutiva a gente entende que teve, sim, o entendimento das atividades aí. Bom, quer complementar, Lari? Não, até porque quando a gente sugeriu, a gente deu como exemplos, né? Passe debaixo de um rio ou entre em uma caverna. Então, a gente dava essas modificações até para os pais também trabalharem um pouco da realidade, né? Então, quando eles falavam assim, alguns falavam lama. E teve várias devolutivas que eu coloquei assim, rola na terra. Então, acho que era uma linguagem mais que a criança conhecia, né? E o maternal em si fez muito mais esse exemplo que a gente mandou com materiais que eles tinham em casa e materiais da natureza, né? Então, eles não escolheram muito por ser essa opção mais livre que a gente deu, de sair de casa e explorar diversos ambientes. Mas é bem isso mesmo, a gente não sabe, a gente deu os exemplos, né, para os pais mais ou menos dos movimentos que a gente tinha pensado, mas muitos vieram com uma linguagem que a criança conhecia. E tá tudo bem, sabe? A gente não chegou a pensar em tudo isso, até porque é muito delimitado, né? E aí o pai não lê, ou alguma coisa acontece, aí não entende. Então a gente teve que explicar várias vezes o que a gente queria realmente, além de ter mandado a proposta.
Então, foi mais ou menos isso. Eu achei interessante o trabalho de vocês, porque já que a gente está discutindo essa questão política, né, da educação, no momento em que o tema de educação ambiental ele surge atravessando a gente, né, com essas mudanças climáticas impressionantes que têm acontecido, a gente pensar que crianças pequenas elas não estão tendo um relacionamento natural, né? Isso é muito triste. Então, tipo, é interessante esse projeto de vocês exatamente para resgatar isso. Tipo, olha, existe uma caverna, olha, existe rio, existe árvore, né? Tipo, onde que eles existem? Então, eu gostei muito do trabalho de vocês nessa perspectiva da gente resgatar esses relacionamentos e integrar o homem ao meio natural. E entender esse meio natural também como esse meio que o homem constrói. Essa dialética entre o que é construído pelo homem, o que nasce da natureza, mas o homem faz parte da natureza, e o que é construído pelo homem também, não sendo natural, mas faz parte do nosso ambiente, né? Faz parte do nosso meio ambiente. Então, é bem interessante essa perspectiva, e é triste pensar, né? Mas é a realidade. A gente não só perdeu muito de conteúdo na pandemia, né? A gente perdeu muito das relações, incluindo essas relações naturais. Alguém tem alguma questão para o Bruno e para a Lara? Complementando, Cacá, foi uma continuidade de temas também. A gente trouxe primeiro a questão das brincadeiras e tudo mais, né? Foi explorando bem as brincadeiras que elas conheciam do cotidiano, trazendo algumas brincadeiras. Aí depois falou da parte do meio ambiente específico. Aí fomos para a brincadeira com o meio ambiente, né? Na natureza. Aí depois agora estamos voltando com o meio ambiente. Então, está sendo vamos dizer assim, uma continuidade aí dentro dessas ideias, né? Da integração do homem com a natureza e tudo mais. Mas realmente é preocupante. A gente vê algumas realidades que não conhece terra, nunca pôs a mão na terra e dificilmente vai pôr daqui a um tempo ainda. Não, e aí a importância do nosso trabalho em relação a isso, né? Em relação a trazer isso para eles. Por isso que a força do trabalho de vocês está aí, né? Muito, muito bacana. A Josi colocou no chat que foram ótimas propostas. Obrigada pela partilha dos participantes. Alguém tem mais alguma questão para o Bruno e para a Lari? Aproveitando para dar uns parabéns aí também para a turma aí que apresentou. Fico muito bom. Dani também. Pode falar, Ana. Não, eu quero saber se vocês tiveram também algum impedimento, né, em relação à gestão, como ocorreu com o anterior, porque vieram alguns direcionamentos que a gente tinha que tomar cuidado por causa de perigo, não mandar nem bexiga e tudo mais. E, inclusive, às vezes a gente tem árvores na escola e é proibido que as crianças, né, subam nas árvores, mesmo com acompanhamento. Então, eu queria saber se vocês tiveram algum impedimento nesse sentido. Não tivemos nada, não. Foi? Não, inclusive as professoras e a coordenadora nos apoiou de falar como é importante, né, as crianças terem contato com essa natureza, de que muitas, pelas devolutivas que a gente recebeu, nunca tiveram, estava pegando a terra na mão pela primeira vez. Então, o quanto a nossa coordenadora nos apoiou nisso também. Então, olha, é importante, que legal, dá, inclusive, a ideia da gente ter mandado a foto, né, já para não deixar o pai muito perdido, a mãe muito perdida. Então, a gente não teve problema com a gestão quanto a isso, só apoio mesmo. E é um trabalho que a gente vem fazendo já, né? A gente sempre coloca, enfatiza essa questão, né, de tomar cuidado, verificar como que está o ambiente. Então, isso daí passou tranquilo aí. É claro que a gente teve devolutivas que a gente ficou ali olhando, né? Por exemplo, teve uma devolutiva que a criança estava lá no meio do matagal, e você fica, nossa senhora, imagina se tem uma cobra aí, caramba. Aí a criança subindo ali na árvore, mas os responsáveis estavam acompanhando, né? Então, é aquela discussão que a gente já teve antes lá com o professor Marcelo trouxe, né? A proposta a gente dá, passa a segurança e aí cabe ao responsável estar analisando. Está mediando.
Pode ser uma proposta mais básica, mais simples, né? E, de repente, daquela proposta lá, ter um acidente, e aí vai culpar quem, né? Parabéns, pessoal, pela apresentação e pelo trabalho. Vamos dar continuidade agora. Eu queria fazer uma pergunta para a Dani. O trabalho da Dani eu gosto bastante, porque eu e a Dani a gente entrou junto na rede e a gente se acompanha desde sempre, né? A gente trabalhou junto, então é muito bom ver o amadurecimento das ideias, assim, como que ela coloca essas ideias de uma maneira tão madura e tão articulada. E entendendo mesmo qual que é o trabalho do professor na questão de planejamento, na questão de articulação, de como que eu vou pensar essa ideia e como que eu vou avaliar e selecionar os objetivos. Isso é muito, muito bonito no seu trabalho. As pessoas vão ter acesso depois da publicação dos anais. Eu aconselho todo mundo a ler os trabalhos, porque eles estão realmente muito bons. E aí, Dani, eu gostaria que você falasse um pouquinho, já que você coloca assim com tanta sapiência, essa questão da organização do trabalho pedagógico, como que você, enquanto profissional, percebe as diferenças do planejamento para o período presencial e para o período não presencial? Porque as etapas, elas são as mesmas, né? A gente está planejando, selecionando os objetivos, aí você seleciona quais são os aspectos de desenvolvimento que você vai trabalhar, o conteúdo que você vai trabalhar, as estratégias e a avaliação. Se você for ver, são as mesmas etapas. Mas você conseguiria falar um pouquinho dessa diferença entre as atividades presenciais e não presenciais para a gente? Tá, primeiro, obrigada, Cacá. Foi muito bom trabalhar com você, inclusive, né, lá no comecinho, e a gente está aí junto nessa. Bom, primeiro que assim, eu acho que essa dificuldade é uma dificuldade que a gente de diferenciar, né, do presencial à distância. Quando começou lá em 2020, a gente ficou muito perdido, né? E aí devagarinho a gente foi vendo que dava mais certo, a gente foi aprendendo na prática, vamos dizer assim. O que eu vejo a maior diferença é que a gente não está com a criança, né? Então, beleza, a gente planeja, a gente pensa nos objetivos, só que aí o que difere mais, eu acredito que sejam as estratégias. Porque a gente acaba tendo que direcionar muito do que a gente vai fazer para os pais, para que os pais entendam o que a gente quer com aquilo. Eu lembro que quando a gente iniciou as propostas no ano passado, a gente montava um baita textão, né? Montava naquele arquivo escrito, como se a gente estivesse falando com a criança, pensando que os pais iriam ler, falar com a criança daquela forma, como se os pais fossem a gente falando com a criança para abordar o assunto. Só que a gente não tem a garantia de que isso vai acontecer. Cada pai tem um jeito, pai não é professor, né? Então, aí a gente começou a mudar a forma de orientação aos pais. Então, que nem todo vídeo, quando eu faço vídeo, ou até no escrito, a gente coloca orientação diretamente ao pai, como é que ele deve conduzir aquilo, né? Dicas, olha, criança, que nem nesse caso, né, que eu mostrei. As crianças na escola mesmo, elas têm resistência de vendar os olhos, né? Porque causa um estranhamento inicial você fazer alguma coisa de olho vendado. Para quem nunca experimentou, experimente, porque até os adultos têm essa dificuldade, né? Então, você imagina uma criança. E aí a gente tem que falar para o pai, orientar, ó, é natural que às vezes ela tente espiar, que ela tente abaixar a venda, que inicialmente ela tenha um estranhamento, mas aí você faz, você mostra de exemplo, você incentiva ela. Então, eu acho que a grande diferença tá na estratégia, de como a gente vai abordar, sabe? Porque os objetivos, ok, a gente consegue traçar, a gente consegue delinear, e a avaliação também, né? Porque dependendo do que você pede como devolutivo, você não consegue observar se os seus objetivos foram atingidos. E às vezes só depois que passou que você pensa, nossa, eu poderia ter pedido algo assim assado, porque ficou muito vago, né? Para isso ou para aquilo. E não sei se eu respondi, mas é isso. Não, respondeu sim. É que eu sempre penso assim, agora a gente não está criando mais estratégias para as crianças, a gente tem que criar estratégias para as crianças e estratégias para
pais. Então, a gente como se fosse dois planejamentos diferentes, né? Tipo, eu quero fazer isso, tá, mas como que eu vou fazer o meu pai conseguir fazer isso? Exatamente. A gente está trabalhando com formação dupla aí, duas estratégias. A gente depende dos pais, não tem como, né? E eles não são professores, então a gente tem que dar uma orientação para eles, né? Sim, e como fazer isso é um desafio tremendo, né? A coordenadora do Kaique, ela colocou uma questão que eu acredito que tenham muitos educadores físicos aqui, eu vou deixar vocês responderem, porque eu acredito que vai ser a mesma resposta que a minha, né? Vocês acreditam que a aproximação dos professores de educação física com os pais em reuniões, por exemplo, tipo reunião de pais, que é para a gente participar, facilitaria o caminho para evitar essas limitações? Vocês podem falar agora. Vou aproveitar que eu estou com o microfone ligado, então. Eu acredito que sim, que é um dos caminhos, né? Porque a gente tendo o contato direto, esse diálogo fica mais fácil, né? Mas não é o único caminho, não é a solução para os problemas, até porque, pensando no cotidiano nosso, às vezes a gente não tem condições de participar de reunião, por questão de horário, por questão do número de salas que a gente tem. Mas com certeza, a gente em contato direto, na minha opinião, né, com os pais, facilita, sim, um caminho para evitar algumas limitações, para conseguir explicar o que a gente quer, para passar nossas ideias aos pais, mas não é a solução, não. Minha opinião. Posso falar também? Eu acho que é fundamental. É fundamental para tirar a visão da ideia do professor de educação física como um recreador e sim como um professor. Então, como outros professores que tem dentro da escola, geralmente aquela referência, né, ela é dada à professora da sala. E os outros professores ficam como secundários. E não poderia ser assim. Então, a educação física, por exemplo, ela tem um peso de importância dentro da área da educação e ela precisa estar dentro das reuniões de pais. Os responsáveis eles precisam ouvir como é o trabalho, qual a importância e como deve ser trabalhado. Até por essas questões, por exemplo, que a Ana Clara comentou, da questão de segurança, se um professor nunca se posicionou dentro de uma reunião, né, dificilmente ele vai ter condições de conversa posteriormente, né? Então, é necessário que haja essas reuniões de pais com os professores. E aí, no nosso caso, né, defendendo a nossa classe, os professores de educação física precisam estar presentes e ter voz, né? Que às vezes também a gestão viabiliza, mas só assim, você passa lá e se apresenta. Aí você vai lá e, eu sou professor tal da educação física, aí vai na outra turma, não é assim, né? É ter presença mesmo, tá falando, compartilhando a fala, independente do nível, seja educação infantil, seja ensino fundamental. Então ele precisa participar. Talvez até, se fosse o caso, então, ter uma reunião de pais só com a educação física. Então, marcar horários, né, para a educação física estar falando. Aí acaba marcando horário que a gente está dando aula e não viabiliza a participação nossa. Então, faz ao contrário também. Então, marca a reunião de pais que a gente possa estar falando com eles. A coordenadora do Kaique quer falar? Coordenação do Kaique? Levantou a mão? Eu vou falar rapidinho. Eu vou abrir a câmera, mas eu não estou muito apresentável que nem vocês, não. Bom dia, pessoal. Então, na verdade, o que acontece? Eu assumi a coordenação recentemente, né, na escola, e tem uma outra parceira que trabalha comigo, como coordenadora também. E como professora, PEB 1, eu sempre pensei nessas questões do professor de educação física se apresentar para os pais, porque, por exemplo, nós sabemos que o professor PEB 1, quando faz reunião de pais, nem sempre ele tem a iniciativa de explicar todo o seu trabalho, os temas que ele vai propor o ano todo para evitar problemas e para já adiantar para as famílias o que a criança vai aprender e fazer ela participativa. Isso faz, eu sempre acreditei nisso e tenho certeza que vocês, né, acabaram de confirmar, que faz muita falta para vocês também, não só para a educação física, mas para todo o PEB 2, porque eu
gosto muito e não abro mão de trabalhar questões indígenas, até porque tem um trabalho relacionado com eles. Mas a gente encontra também essa resistência quando trabalha com esse tema, porque a primeira coisa que os pais pensam, eu já cheguei a ouvir isso de pai e de aluno, é que índio é tudo vagabundo. Então, assim, a mesma resistência que a gente tem em assuntos que envolvem política, né, e um pouquinho de humanidade, eu diria assim. E aí eu acho importante mesmo que os PEB2, de maneira geral, tenham um momento para fazer isso, né? E acredito, como a Dani falou, que a reunião de pais não é o único caminho, até porque, como ela mesmo, o Bruno acabou de falar sobre isso, e nós fizemos uma reunião esse ano online com os pais. E foi exatamente isso que aconteceu, Bruno. Os professores de educação física, inglês e arte se apresentaram nas salas e foram trocando, porque tem professor que dá aula para 5 quinto ano, né? Então ele foi se apresentando assim rapidinho. Não, isso não é o essencial, não é o que é certo para ser feito, né? Mas acho que a gente tem que começar a pensar em ações que vocês tenham um espaço de vocês, que vocês possam esclarecer essas coisas para os pais, porque esses momentos eles modificam pensamentos, né? Não dá para não propor as coisas para os alunos, porque as famílias têm pensamentos religiosos ou outras questões culturais. A gente até comentou sobre isso essa semana, na questão da data comemorativa. Tem que ter um cuidado todo especial para trabalhar, mas a gente não pode negar esse conhecimento para a criança. A gente sabe que tem N questões que, se a escola não tratar, essa criança não vai conhecer, ou ela vai, pior, conhecer de uma maneira errada, de uma maneira que não dá a ela a oportunidade de criar o próprio pensamento, de formar uma opinião sobre aquilo. Então, assim, é nesse pensamento de vocês terem voz, e acho que de começar a pensar em possibilidades de organizar isso. Aí, quando o Bruno falou uma reunião específica, na hora veio na minha cabeça, porque, lógico, os professores PEB2 saíram penalizados de só pingar em salas, né? Mas eu acho que é importante, sim, é fundamental que vocês tenham o mesmo espaço que o PEB2, porque esse trabalho ele não é do PEB1, ele é de todos os professores e de toda a escola, né? A gente costuma dizer que a criança ela entra no primeiro ano, na nossa escola acontece isso, e acho que na maioria das escolas, a maioria das crianças entra no primeiro ano e saem só no quinto ano, a maior parte. Então, são crias nossas, e a gente tem que ter essa preocupação de pensar nessa formação completa, do primeiro ao quinto ano, para que não seja interrompido. E se vocês têm essa voz do primeiro ao quinto ano, vocês conseguem fazer um trabalho mais completo. Acho que é pensar nessa construção de momentos para que vocês possam falar também, né? Eu estou aqui palpitando, gente, porque eu acabei de falar para vocês que eu assumi agora, então a cabeça fica fervendo um monte de coisa para mudar a escola, né? Mas eu agradeço o espaço. Mas é bom ter essas ideias, porque é elas que mudam as coisas. Elas que promovem as modificações. Excelente ter uma fala de uma coordenadora agora, colocando isso, que é uma coisa que a gente luta faz tanto tempo, os professores de educação física participarem das reuniões de pais. Isso, desde quando eu entrei, eu me coloco, e tem escola que dá abertura, tem escola que não dá. Enfim, é uma coisa que a gente ainda tem que trabalhar bastante. O Francisco levantou a mão. Chico, você gostaria de falar? Sim, eu acho, eu não sei, eu tenho uma divergência parcial aí com o que foi colocado. Não. Por quê? Eu acho que essas questões, a relação com os pais, ela é importante. Vou ser bem preciso nas palavras. Ela é importante, mas ela não é fundamental. Por que eu estou dizendo isso? Ela é importante porque ela evitaria problemas desnecessários, como que a gente colocou na capoeira com as famílias, né? Eu acho que não conseguir participar de todas as reuniões é um problema logístico, sim, que impediria alguns problemas. Por isso que eu estou dizendo que é importante. Mas não é fundamental, porque isso não resolve todos os nossos problemas. Às vezes a gente aponta, né, assim, os professores jogam a culpa, os pais não ajudam, então a culpa é deles. Os pais talvez façam a mesma coisa, né? Os professores também não ajudam, o professor é incompetente, enfim, né? Eles tinham com as palavras bem mais baixas que a gente. E o que de fato que é o fundamental? Para mim, o que é mais limitado, o que mais traz limitações, o mais limitante, são as condições de trabalho. A gente tem o espaço da educação física, um quintal de uma casa, um espaço de 3x3 com 25 crianças, que a coordenadora às vezes impõe que não pode correr por causa das condições físicas do espaço. A gente tem a falta de material em Chico, a gente não está discutindo direito. Está bem errado. Voltou, será, Cacau?
Nossa, tá bem picado. É, Volta assim, na parte dos espaços, que a gente... Nossa, tá bem picado. eu vou entrar com o celular, tá? Eu vou entrar com o celular rapidinho. Tá, eu vou Consigo passar a falar fala melhor. pro Bruno, então, e aí... Liga a Passa pro câmera, Bruno. Chico, que às vezes melhora o áudio. Bruno, você gostaria de falar enquanto o Chico entra com o celular? Aham, beleza. Não, eu achei incrível a fala, né? Acho que é por aí mesmo, da coordenadora. Esqueci o nome dela. Mas esse é o caminho, né? E o colocar não só a questão da fala com a reunião de pais, mas a presença dos professores nas reuniões, né? Como um todo. Isso é importante. HTPC, por exemplo, a gente vê muitos professores participando de reuniões, entra mudo, sai calado e indiferente a tudo. Então, precisa se posicionar. Tem que estudar a educação. A gente está na área da licenciatura, está dentro da área da educação, então estudar a educação, além da educação física, e é preciso se posicionar dentro das HDPCs. A gente tem que ter a nossa voz dentro das reuniões como um todo. E aí, a partir desses posicionamentos, é que a equipe gestora vai conhecendo a nossa posição, vai tendo mais segurança, liberdade, que às vezes também a equipe gestora não dá voz ao professor de educação física, à professora de educação física, porque não sente segurança. Às vezes é uma pessoa que nunca falou nada dentro de uma reunião, né? Pouco tem atuação, tudo bem, às vezes tem o trabalho ali, né, e tal, mas se a pessoa não se posiciona, qual é a segurança que a equipe gestora tem em relação aos familiares, né? Porque a equipe gestora, ela tem esse receio grande de qualquer pessoa estar falando com o familiar, que existe várias situações de processo, de ir para a secretaria e de fazer reclamação e tudo mais. Então, a equipe gestora, ela precisa de segurança com as pessoas. E se as pessoas não derem essa segurança, dificilmente também não vai ter essa posição. Então, é preciso que haja essa complementariedade, né? Posição e tudo mais. Eu vou deixar o Chico terminar, mas eu volto a falar, é fundamental. E não como fundamental, como uma coisa só. Não é a fala na reunião de pais que é fundamental e só isso é fundamental. Eu digo que é fundamental porque faz parte do trabalho, entendeu? Que faz parte do trabalho. Tudo é fundamental dentro do trabalho da docência. Então, você dar uma boa aula e o pai assistir àquela sua boa aula, isso é fundamental. Você participar de uma reunião de pais e se posicionar, isso é fundamental. Né? Então, é nesse sentido que eu coloco como sendo fundamental. Vai lá, Chico. Estou com problema na internet faz umas semanas, aí eu deixei aqui o link até engatilhado aqui no celular. Mas vou retomando, né? Por que essa diferença do que é fundamental e o que não é? O que não é fundamental não significa que é inútil, que é desnecessário, não é isso, né? Mas ter esse diálogo com as famílias não é o norte do nosso trabalho pedagógico. Ele está ali para auxiliar, né? É óbvio que é importante, eu repito, é importante ter esse diálogo com as famílias. As famílias, por exemplo, fazer uma tarefa de casa, uma família que consiga sentar com a criança, talvez, e conversar, perguntar o que ele fez hoje na aula. Teve problema, vai conversar com o professor. Esse apoio da família é importante, mas não é o fundamental. E por que não é o fundamental? Porque se a família for ausente, ainda assim a gente vai ter que dar conta do nosso trabalho pedagógico. A família apoiar ou não apoiar não é condição, né, da gente fazer ou não fazer o nosso trabalho adequadamente. Agora, se eu não... Tá travando de novo? Agora, se eu não tenho, como eu estava dizendo, quando eu trabalhei no Lucídia, né, o Adriano aí pode falar, com aquele quintal que você tem que dar aula, aquilo sim é fundamental para uma boa aula ou para uma aula não desqualificada. Agora, quando eu tenho uma estrutura, né, sei lá, pensar em outra, acho que a escola mais precária de condições físicas foi o Lucídia.
Mas aí quando você dá aula no Marrote, quando você dá aula no Monsenhor, quando você pega até um Sérgio Hernani com uma quadra bacana, isso muda muito a qualidade da sua aula. Quando você pega uma sala de aula com 30 crianças, com 25 crianças de maternal 2, ou quando você pega uma sala com 15 crianças, isso é fundamental para uma boa aula. Entende que eu estou tirando o que é fundamental é outra coisa? O fundamental é você ter uma formação qualificada, é você ter uma formação continuada qualificada, você saber explicar e você saber fundamentar a sua prática, você ter direito a continuar estudando. Por exemplo, vou dar um exemplo aí, muitos aqui têm. Você ter uma dispensa para fazer uma pós, um mestrado é fundamental para você qualificar a sua prática. Isso é fundamental. E aí eu acho que a gente colocar a relação com a família, que é importante, mas se dizer que é fundamental, a gente está jogando responsabilidade em quem não tem tanta responsabilidade assim, porque às vezes é mais fácil culpar os pais do que culpar a secretaria e a prefeitura, do que culpar os governos. Chico, eu entendo seu posicionamento, mas eu acho que eu discordo novamente. Hoje a gente não está alinhando o discurso. Não, mas essa questão do fundamental, o que é realmente fundamental, é a aprendizagem da criança. Eu vou ser bem sincera, para mim, o que é fundamental para a gente é o processo de ensino-aprendizagem. É isso. Todas as coisas que facilitem esse processo de ensino-aprendizagem, elas se tornam essenciais para melhorar isso, seja em questões de infraestrutura, seja em questões de políticas públicas, seja em questões de diálogo dentro da escola, de posicionamento dentro da escola, seja em questões de diálogo com os pais. Então, quando a gente pensa a questão do processo de ensino-aprendizagem da criança, eu tenho que pensar em todas essas vertentes que auxiliam, que facilitam esse trabalho. A minha formação, ela facilita esse trabalho. O meu posicionamento, ele facilita esse trabalho. O material, ele facilita esse trabalho. O diálogo com os pais, ele facilita esse trabalho. Então, eu não vejo como a gente colocar isso em instâncias diferentes, porque a responsabilidade da educação de uma criança, ela é social, ela é de uma sociedade inteira. E os pais, eles fazem parte dessa educação. A gente tem que escutar esses pais. Você falou assim que, mesmo que a gente converse com os pais, tem pai que é ausente. Tá, mas eu, enquanto educadora, eu preciso saber quais pais são ausentes na vida daquela criança. Eu preciso ter essa informação para saber como que eu vou conversar com essa criança. Eu preciso saber, às vezes, a criança ela está passando por uma desgraça dentro de casa. Tipo, acho que todo mundo já teve um aluno que estava com a mãe doente, ou com o irmão doente, e isso muda o posicionamento da criança dentro da sala, muda o processo de ensino-aprendizagem dessa criança, muda o relacionamento dela com as outras crianças, e você tem que saber disso, cara. Você tem que ter acesso a esse tipo de informação, a esse tipo de relacionamento. Não dá pra gente falar que não é fundamental, porque ele tem influência no nosso processo de ensino-aprendizagem. Todas essas vertentes, elas têm, mas concordo com você quando você diz que está na mão do professor averiguar todas essas aferências e definir o que é prioridade. Talvez, para mim, que nunca tive uma dificuldade ambiental, uma dificuldade de infraestrutura, a infraestrutura não pese tanto. Talvez porque nas minhas aulas também eu não utilize tantos materiais, talvez eu não utilize a infraestrutura que todo mundo quer, que é uma quadra. Eu prefiro muito mais dar aula num quadrado, gente, desculpa. Eu não gosto da quadra, eu acho que a quadra me limita a algumas práticas, tipo bola no cesto, bola no gol. Eu não gosto, eu prefiro muito mais uma coisa que não tenha nada. É uma opção profissional minha. Que profissional de educação física falaria, não quero uma quadra para dar aula? Eu sou uma professora que fala para mim, tanto faz dar aula numa quadra ou não. Então, vai muito disso, da experiência pessoal de cada um. O que a gente não pode também é se limitar a falar assim, não é fundamental. É fundamental, sim. Eu acho que tudo que tem influência no processo de ensino-aprendizagem, ele alicercia e dá mais potência para a nossa atuação dentro da sala de aula. Então, são todas as instâncias. Não é só porque a gente conseguiu o diálogo com os pais que a gente vai parar de cobrar a secretaria para infraestrutura, entendeu? São duas coisas que elas estão ali juntas, mas elas fazem parte, elas são diferentes. Não sei se você entendeu o meu posicionamento. Eu acho que sim, em essência, sim, Cacá, essa questão do que é fundamental e importante, eu acho que a gente está divergindo só na questão do peso. Né? Eu acho que é mais ou menos isso, porque não é, a participação dos pais não é dispensável. Não é dispensável.
ela é importante. Enfim, eu acho que essa questão a gente está divergindo só na questão do peso. Mas sobre ter quadra ou não ter quadra, diversos momentos, por exemplo, vamos pensar numa escola igual o Lígia do Carmo, já foi lá? É uma escola que não tem quadra, mas tem um espaço sensacional para trabalhar, né? Um campão assim bonito, com grama tal, bem extenso. Tem um espaço adequado para trabalhar a educação física. Né? Quem conhece o Lucídia sabe o que eu estou falando, é uma casa. Eu acho que tem outras escolas, aquelas escolas alugadas, geralmente é uma casa improvisada, um prédio improvisado. Aquilo não é adequado. E aí a questão é mais do que ter quadro ou não ter quadro. Eu entendo o que você está querendo dizer, Cacá. É importante. Às vezes a gente cai num fetiche com a quadra, né? Tem isso. O professor de educação física às vezes se pega nisso. Mas assim, é o ter um espaço adequado para dar suas aulas. Seja uma quadra, seja um campo, um terreno de terra batida, enfim, não porque sobe um poeirão. Mas enfim, ter um espaço adequado, seja uma quadra ou não. Tem escolas que não têm. E isso é fundamental para você conseguir fazer o seu trabalho pedagógico. Isso é fundamental. Acho que a gente tem muitos desafios enquanto professores de educação física, até para se firmar dentro da escola como não aula de bagunça e não aula de recreio, né? Que eu acho que todo mundo passa por essa fase. Pessoal, eu gostaria de agradecer muito as discussões, elas foram muito enriquecedoras, os trabalhos, tanto do Chico, do Bruno, da Lari e da Dani, foram excelentes, criaram portinhas, né, de discussões muito interessantes para a gente. Alguém gostaria de colocar mais alguma discussão? Gostaria de levantar mais algum tópico? Entendo que a gente já conseguiu discutir um pouco cada um deles e, por hora, acho que a gente poderia estar encerrando. Sim? Todos concordam? Então, eu peço para quem não assinou a lista, eu vou colocar ela novamente aqui no chat, só para confirmar. É a mesma lista, se você assinou em outra sala, não precisa assinar novamente, tá bem? Agradecer muito a presença de vocês todos nesse simpósio, esse simpósio que foi construído muito rapidamente, mas se tornou uma coisa extremamente potente. A gente está tendo desdobramentos maravilhosos das palestras e das discussões. E em breve a gente estará mandando certificados a todos os participantes que tiveram a frequência, né? No simpósio a gente vai estar encaminhando esse certificado. Peço que vocês tenham um pouco de paciência, porque são 1.300 inscritos, então vai demorar um pouquinho até a gente conseguir organizar todas essas listas. E é isso, muito obrigada a todos, tenham um bom dia, um bom fim de semana, e a gente se vê em breve. Tchau para a turma aí. Tchau, pessoal, valeu, até mais. Tchau, bom dia para todos. Tchau, cara. Bom dia para todos. Tchau, galera. Um abraço. Tchau, pessoal.